Uma das coisas que as pessoas dizem que precisa acontecer é a construção de um terceiro templo. Tudo bem? Quantos de vocês já ouviram isso? Certo, alguns de vocês já fizeram isso. E as razões que eles dão são, em primeiro lugar, que isso está profetizado na Bíblia, e como ainda não aconteceu, terá que acontecer no futuro. Tudo bem? Bem, se eles estiverem certos sobre a primeira parte, eles podem ou não estar certos sobre a segunda parte, porque existem profecias condicionais na Bíblia. Agora, a outra está em Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, fala sobre esse homem do pecado sentado no templo de Deus, mostrando a si mesmo que é Deus, e ele não pode fazer isso a menos que haja um templo de Deus lá para ele se sentar. Agora, isso parece bastante lógico, simples e direto, não é? Certo, vamos dar uma olhada em alguns. Texto bíblico. Primeiro livro de Esdras. Esdras, o primeiro capítulo. Diz que a palavra do Senhor, transmitida pela boca do profeta Jeremias, poderia se cumprir. Ciro emitiu uma proclamação e também a colocou por escrito. E acrescenta mais algumas coisas. Mas diz que essa proclamação afirmava que todos os judeus que quisessem poderiam voltar a Jerusalém e reconstruir o templo. Certo, agora o que isso dizia? Diz que as palavras do Senhor transmitidas pela boca do profeta Jeremias poderiam se cumprir. Então, as profecias do templo feitas por Jeremias se cumpriram no segundo templo, e é isso que Esdras diz. Veja, eu apenas cito Esdras, e como estas são as palavras de Deus, as minhas palavras não valem nada. A palavra de Deus é perfeita. Agora, então, e quanto às profecias de Ezequiel? Ezequiel mediu o templo, em uma visão, e viu água saindo dele e descendo por Engedi, com pessoas pescando lá embaixo. Atualmente não há nada vivo na extremidade sul do rio Jordão. Depois que Deus mostrou tudo isso a ele, se você ler no capítulo 43, ok, é bom ler esse capítulo inteiro. Diz: se eles se arrependerem dos pecados que cometeram contra mim, então mostre isso a eles. Eles alguma vez se arrependeram dos pecados que cometeram contra ele como nação? Daniel se arrependeu. Ele orava 3 vezes ao dia, pedindo a Deus que o perdoasse e restaurasse o templo e tudo isso. A resposta é que eles não se arrependeram. E aquele templo não aconteceu. Agora, quando os israelitas entraram na terra, eles foram divididos em 2 grupos. Um foi colocado no Monte Gerizim, o outro no Monte Ebal. Eles eram chamados de Monte da Maldição e Monte da Bênção. Você se lembra disso? E Deus disse a eles através do líder deles: vocês guardarão minhas leis, meus estatutos e meus mandamentos. Então vocês serão a cabeça de todas as nações, e a riqueza dos gentios fluirá para vocês. E então chegou a hora das maldições. Ele disse: se vocês se recusarem a guardar minhas leis, meus mandamentos e meus estatutos, então vocês serão a cauda das nações. Eu os espalharei entre as nações e enviarei uma espada atrás de vocês, e vocês se tornarão um provérbio e motivo de escárnio. Foi isso que aconteceu. Eles não guardaram as leis e os estatutos. Então, pessoal, isso elimina a profecia de Ezequiel e a profecia de Jeremias. E quanto àquele em que o homem do pecado está sentado na casa de Deus, mostrando a si mesmo que é Deus, há um homem vivo na terra hoje. Ele e seus predecessores eliminaram o segundo mandamento. Eles tiraram o segundo mandamento sobre fazer imagens e semelhanças e se curvar diante delas. Eles dizem que não as servem, mas fazem as outras 2 partes do que foi dito para não fazer. Então eles tiraram o segundo mandamento do catecismo deles e eles dividiram o 10º, de modo que haveria um total de 10. Tudo bem?
Ora, você acha que algum homem tem autoridade para mudar a lei de Deus quando diz que não a mudará nem a alterará? Eu não acho. Ora, Cristo um dia estava curando pessoas doentes e ele gostava de fazer isso. E esse homem aparentemente estava se sentindo muito culpado. Ele achava que seu problema. Isso decorria do fato de ele ter pecado e, obviamente, ele havia pecado. E Cristo disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Bem, os judeus logo pegaram algumas pedras e iam apedrejá-lo ali mesmo, na hora. E ele disse: Por qual das minhas boas obras vocês vão me apedrejar? Eles disseram: Não é por nenhuma das tuas boas obras? Mas por que é que tu, sendo apenas um homem, te fazes igual a Deus? Em outras palavras, só Deus mesmo pode perdoar pecados, pessoal. Certo? Mas esse homem afirma que pode perdoar pecados. Certo? Mostrando-se como se fosse verdadeiramente Deus. Não diz que ele é Deus, diz que ele está se declarando Deus. E ele está em um templo, é o templo dele. Ok? Ele é o Papa e possui um dos templos pagãos mais elaborados que você já viu na vida. Se tiver oportunidade, vá até lá e veja com seus próprios olhos, ou dê uma olhada em algumas das fotografias. Então, pessoal, isso já está cumprido. Mas voltando ao que eu disse antes, se esperarmos para acertar as coisas entre nós e Deus até que algumas dessas coisas que foram profetizadas ou preditas aconteçam, então Ele não vai nos aceitar de qualquer maneira. Certo? Isso é algo que precisamos fazer agora. Compartilho a história de Félix. Você conhece a história de Paulo. Eles iam matá-lo. Então ele apelou para César, o que era um direito de todo cidadão romano. E então eles tiveram que levá-lo até César para que ele pudesse se apresentar diante dele e receber o julgamento. No caminho, alguns desses caras tentaram dissuadi-lo, porque uma pessoa que apelava para César, ninguém podia negar isso a ela, mas ela podia retirar sua apelação. Então, diferentes pessoas tentaram convencê-lo a retirar a apelação. Ele não retirou, mas disse que Félix o trouxe. E aparentemente, Paulo era um sujeito relativamente rico. Veja, Félix estava querendo um dinheirinho ou algo assim, se você ler a história. Algumas dessas outras pessoas queriam uma recompensa para declará-lo inocente, deixá-lo ir. Então essa era outra opção. Você podia decidir que ele não tinha feito nada, então, portanto, ele não precisava ir até César ou a qualquer outro lugar. Mas, de qualquer forma, diz que, enquanto Paulo argumentava sobre justiça e sobre o juízo vindouro, Félix estremeceu. Certo, aqui temos um poderoso governante romano, governador de uma grande província de um império poderoso, tremendo. O que o homem disse? Ele disse: vá embora por enquanto. Quando eu tiver uma ocasião mais conveniente, chamarei você. Isso nunca aconteceu, pessoal. Pelo menos não está na Bíblia. Félix morreu um homem perdido, mas ele disse não, ou espere a melhor oportunidade que um Deus todo sábio, todo poderoso e todo amoroso poderia lhe oferecer. E você e eu estamos recebendo essa mesma oportunidade. Não ousamos dizer espere e não ousamos dizer não, porque se fizermos isso, estaremos jogando fora a nossa vida eterna. E não importa o que qualquer pessoa lhe diga, o contrário, é isso que Deus diz. Hoje é o dia da salvação.